Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 14, 13 de março de 1922. O grande bem que leva a ouvir as verdades. No estudo passado da escolinha, a gente meditou sobre... A Luísa estava rezando por uma alma em especial. Ela falou assim para Jesus: meu Jesus, de modo especial. Ela estava rezando as 24 horas da paixão, e aí ela ofereceu de modo especial para uma alma. Ela falou: meu Jesus, de modo especial para ajuda, alívio, libertação daquela alma. E aí Jesus falou para ela, né: minha filha, tudo o que se faz na minha vontade é como o sol, que se difunde a todos. Então, como ela estava querendo levar a oração dela para uma alma especial, ele falou isso para ela, né? Tudo o que se faz na minha vontade leva o bem para todos, igual o sol. O sol não nasce só para uma pessoa, nasce para todos. Todos, 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 todos. O sol representa a luz de Deus, a graça. Então, a graça é para todos, né? Agora, cada um recebe de acordo com a sua disposição, mas ele não nega a sua luz para ninguém, seu amor, a graça de Deus para ninguém. Todos são iluminados e amados por Deus. Então, quando a gente entra na vontade divina e faz um ato na divina vontade, esse ato é para todos, não é para uma alma especial. Você não pode, você não pensa de forma assim: eu vou beneficiar essa pessoa em especial. E aí Jesus chamou a atenção dela. Mas aí ele falou assim, ela falou assim para ele: Jesus, mas é por gratidão a essa alma que eu tô fazendo isso. E aí ele falou: tá, tudo bem, então é por gratidão, beleza. Só que aí no volume, no próximo trecho que a gente vai meditar hoje, essa alma, ela deixa claro que essa alma é o confessor dela, o padre Dom Genaro. É o Dom Genaro, que era o terceiro confessor da Luísa. Então, ele tinha falecido no dia 10 de março, e ela estava oferecendo as horas da paixão por ele. E aí, no dia 13, ela escreve um trecho assim, ó. Ela fala: encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me no meio de um vale florido, no qual encontrei o meu confessor defunto, morto no dia 10 de março. E segundo seu costume de quando vivia aqui embaixo, me disse. Então ela sai do corpo e ela encontrou com o confessor dela, que tinha falecido no dia 10. Isso era dia 13, ele estava no purgatório. Ela viu ele num campo florido. E quando ele estava vivo, quando ele ia lá na casa dela, né, ia ouvi-la em confissão, ele sempre perguntava: e aí, Luísa, o que Jesus te disse hoje? Né? Aí ela falava: Jesus me disse isso, isso, isso e aquilo. E aí ele falou a mesma coisa. Depois ele já estava no purgatório, e ela encontrou com ele e perguntou: e aí, o que Jesus te disse? Aí ela disse: falou-me em meu interior, com palavras não me disse nada. E você sabe que as coisas que eu ouço em meu interior não as levo em conta. E aí ela deixa claro aqui pra gente que tem muita coisa, então, que ela ouviu de Jesus no interior dela, e que ela não ficava só com ela, que ela não escrevia tudo, não falou tudo, não tinha nem como ela falar tudo, né?
porque ela ouviu muita coisa, entendeu muita coisa. Então e acontece isso com a gente às vezes ouve Jesus falar no nosso interior, mostrar alguma coisa, fazer a gente entender alguma coisa, e nem tudo a gente consegue falar e partilhar, não consegue, é impossível. Então com ela acontecia isso, com a gente também. Assim, a gente fala o que Deus pede, assim, mas assim, falar tudo, exatamente tudo, o que Ele falou com a gente o dia inteiro, a gente, às vezes, e outra coisa que acontece, às vezes não tem palavras para expressar o que a gente entende no nosso intelecto. Porque quando Deus fala com a gente, no nosso intelecto, na nossa mente, às vezes é complicado explicar em palavras, e a gente quando vai falar, parece que você não consegue expressar o que você entendeu, né? Acontece isso. Mas aí ele falou: eu quero ouvir também o que te disse em teu interior. Aí ela foi explicar para ele o que ele tinha falado no interior dela. Aí ela disse o que Jesus falou no interior dela: minha filha, eu te carrego em meus braços te servirão como de barquinha para te fazer navegar no mar interminável de minha vontade. Tu, depois, conforme fizeres teus atos em meu querer, formarás as velas, o mastro, a âncora, que servirão não só como adorno da barquinha, mas para fazê-la andar com mais velocidade. É tanto o amor que tenho a quem vive em meu querer, que a levo em meus braços sem jamais deixá-la. Então ele está o tempo todo com a gente para nos instruir sobre como fazer os atos. É Ele que faz em nós. Ele é inseparável. Não, a gente, tipo assim, não é possível a gente viver na vontade divina, navegar nesse mar da divina vontade e agir com a vontade divina, se o próprio Deus não agir em nós, na nossa vontade, se Ele não habitar em nossa alma. Ele mesmo que habita, Ele mesmo que age. Ele usa a gente como um instrumento para agir, mas ele não tem como a gente agir de acordo com a vontade dele sem Ele mesmo em nós. É Ele que age. Ele que vive em nós e age. Tudo que a gente faz é Ele. Ele faz, a gente vive uma comunhão, uma fusão com Ele, a nossa alma com Jesus. Mas enquanto dizia isto, vi os braços de Jesus em forma de barquinho e eu no meio dela. O confessor, ao ouvir isto, me disse. Então aí ela foi e manifestou, né, o que Jesus tinha falado, e o confessor disse. Aí o confessor falou: deve saber que quando Jesus te fala e te manifesta suas verdades, né, Jesus manifestou uma verdade: ó, eu te levo nos meus braços, você está sempre comigo, eu estou sempre com você, somos inseparáveis, isso é uma verdade. Aí você entende isso e passa a viver de acordo com essa verdade. Isso muda tudo, gente, muda a nossa vida, muda completamente a nossa forma de ver tudo, porque você passa a entender: nossa, eu não vivo mais, é Jesus que vive em mim, e tudo que eu sinto é Ele que está sentindo, o que eu estou pensando é Ele que está pensando em minha mente, quando eu falo é Ele que está falando. Então se eu vivo com a vontade dEle, é assim. Então quando você sentir alguma coisa, você vai falar: é Jesus, né? Você não vai ficar falando que é você mais, é Jesus. É Jesus. Se eu estou cansada, por exemplo, eu estou cansada, é Jesus que está cansado. Se eu estou chorando, é Jesus que está chorando. Então muda tudo, né? Você ouve a verdade, Ele te revela a verdade, você passa a viver assim, dando a glória para Ele, de tudo. E aí vocês têm noção, assim, a gente tem que ter noção do que é viver assim, dando a glória para Deus em tudo. É assim, é voltar à ordem primordial da criação. Muitas pessoas vivem na Terra, não vivem assim, com essa verdade, com esse pensamento. Atribuem tudo que fazem a si mesmas. Então isso muda tudo. Nossa, imagina, muda completamente. Você dá a glória para Deus e você ama a Deus, porque você entende: nossa, tudo é Ele. Você passa a viver assim, com outra consciência, totalmente diferente. Se você não tivesse essa verdade, se Ele não te revelasse isso, você ia viver
atribuindo tudo a você. Eu sou inteligente, nossa, como eu sou esperta, como eu sou inteligente. Atribuindo as coisas para você. Ou então, se você faz alguma coisa assim, às vezes na sua limitação, as pessoas interpretam mal o que você fala, a sua forma de agir, a sua forma de falar. E aí a pessoa fala, Michele, você é muito má. E aí você se sente culpada. E aí também não é bom. Você não tem que se sentir culpada. Deus quer tirar de nós todo esse pensamento, a gente enxergar as coisas com os olhos dele e não se sentir culpado. Então, quando você vive com essa verdade, você vê a vida totalmente diferente e vive uma santidade o tempo todo em união com Deus. Você não se separa dele, porque se uma pessoa te chamou de má e você realmente, e aí você, nossa, eu sou má mesmo. E aí você pensa assim, eu pequei. E aí eu tenho que mudar meu jeito de ser. E aí você vai pedir perdão, você vai achar que você vai ficar sentindo culpado, vai se afastar de Deus. Mas na verdade, às vezes aquela sua maneira de agir foi Deus. Deus quis assim. Deus fala desse jeito, Deus age assim. E Ele te mostra, Ele te confirma que que o que a pessoa está falando não é verdade. Né? Então assim, às vezes por exemplo, você vai ensinar para alguém alguma coisa, você vai passar um conhecimento. E você tá ali com todo o amor do mundo para ensinar uma pessoa uma coisa. E tipo assim, eu vou dar um exemplo que aconteceu agora. Eu tava pra gente entender o que eu tô falando, né? O que Jesus está falando. Eu tava com meu colega, ele me pediu ajuda para fazer um processo, um documento. Aí eu fui fazer com ele, né? Eu passei, a gente conversou, discutiu, chegamos no entendimento. Aí eu falei, tá, agora você escreve o que a gente entendeu, né? E aí você passa para eu dar uma olhada para ver se tá certo, de acordo com o que a gente conversou, né? Aí ele, tá bom, tudo bem. Aí quando ele passou para mim o documento, ele escreveu tudo em desacordo com o que a gente tinha conversado. Ele não entendeu o que a gente falou, o assunto era meio complicado e ele já está meio cansado também, ele é idoso, mas ele é muito inteligente. Aí ele escreveu, não saiu de acordo. Eu falei assim, olha, vem aqui, vamos conversar pra gente fazer juntos, né? Aí ele trabalha remoto, mas eu falei, que dia que o senhor vai vir aqui? Se for vir essa semana, passa aqui pra gente conversar. E aí ele falou, eu tenho fisioterapia aí perto, então eu passo aí. Aí beleza. Aí ele veio, a gente conversou. Aí eu fui sentar com ele pra explicar. E aí eu expliquei pra ele, eu peguei um caderno, eu desenhei, eu escrevi, eu tinha um monte de coisa pra fazer, mas eu fiquei mais de uma meia hora explicando pra ele detalhadamente, de uma forma assim eu fiquei boba, com o jeito que Jesus estava ensinando pra ele, que era Jesus ensinando. Uma didática, assim, uma clareza. Eu fiquei boba, ele deu um exemplo assim pra poder, porque Jesus percebeu que ele não tinha entendido. Então, para ele poder entender que ele estava errado, eu não falei assim, eu não cheguei falando para ele assim, o que você escreveu está tudo errado, em desacordo com o que a gente conversou. Não. Eu fiz uma explanação todinha do assunto de novo para ele, com exemplo, com número, um monte de coisa. Expliquei detalhadamente o correto. Aí eu falei assim, aí depois que eu explanei tudinho com detalhes, eu falei assim, agora o senhor concorda que o que o senhor escreveu não está de acordo com isso que a gente está conversando aqui? Você concorda comigo que é desse jeito que eu estou explicando, que eu te expliquei? Ele, sim, concordo. E eu falei assim, agora você entende que o parecer que você fez está em desacordo? E ele, sim, entendi. Então ele aceitou, ele falou, nossa, é mesmo, tá errado, meu parecer tá errado. Eu falei, tá, então agora... Aí ele falou, então escreve aí o jeito certo. Ele queria que eu mesma escrevesse o certo. Eu falei assim, não, agora o senhor vai sentar lá na sua cadeira, lá na sua mesa e vai fazer de novo, né, para ver se você entendeu mesmo, porque vai acontecer de novo outros casos e pode ser que eu não esteja aqui para poder clarear a mente dele e ajudar ele. Então eu estou ensinando ele a fazer sozinho. Isso é amor demais, gente.
É muito amor. E aí eu falei assim, não, então senta lá, escreve de novo e aí a gente conversa de novo. Aí ele foi, tá bom. Aí quando eu falei assim, a minha colega que estava do lado falou, Michele, você viu que você está colocando ele de castigo? Olha como que você está falando com ele. Você é muito má, você é a malévola. Ficou me chamando de malévola, que eu era uma bruxa malvada, que eu estava fazendo isso com ele. E aí eu levei na esportiva, né? Brincando, falei. E ele também ficou brincando. Mas assim, eu fiz tudo isso. A minha intenção era ensinar para ele aprender e depois fazer sozinho. E ele aprendeu mesmo, não queria só fazer para ele. Com a intenção mais pura de mostrar para ele o correto, com toda a paciência, com toda a dedicação. E as pessoas não veem isso como uma coisa boa. Me chamaram de malévola, não sei o que lá, um monte de coisa. Aí, se nesse caso, se eu não tenho essa verdade no meu coração, na minha alma, de que tudo que eu faço é na vontade de Deus e que Deus está falando comigo, está agindo em mim, eu ia na cabeça da minha colega que me chamou de malévola, eu ia ficar me sentindo mal, ia ficar me sentindo culpada, ia mudar o meu jeito de falar com as pessoas, ia ser totalmente diferente. Eu não ia levar na esportiva, eu ia ficar com raiva dela, eu ia ver tudo distorcido. Não, como que eu vejo? Deus, paciente, que quer ensinar você do jeito certo, que tem toda a paciência para te ensinar, por mais que dê trabalho, que a pessoa tem dificuldade, você fala até a pessoa entender e ela conseguir fazer sozinha. Jesus é assim. Então ele te ensina. Aí no final ele escreveu, aí eu fui ver de novo, eu falei assim, ó, ainda tem um detalhe aqui, mas eu vou ter que conversar lá com o pessoal, para não sei o quê. E ele falou assim, ó, aí ele foi e falou, você não é a malévola não, você é muito carinhosa, muito, tipo assim, aí ele reconheceu. Ele reconheceu que, ele conseguiu reconhecer que isso era bom, né? A forma como eu ensinei para ele. Claro que a gente tem paciência, que a pessoa tem às vezes dificuldade de entender. E ele, não, Michele, é porque a minha cabeça já tá confusa, o assunto é muito difícil. Eu falei, não, tá bom, mas tá ótimo, do jeito que você fez, só tem esse detalhe, mas tranquilo. Então, se você tem a divina vontade, você entende que você não sente culpa. Eu poderia ficar me sentindo culpada, porque todo mundo fica te criticando, inclusive a pessoa que está recebendo o ato, né, de amor, o ensinamento, mas aí eu fico tranquila. Eu não me sinto culpada. Diante de Deus, eu sei que está tudo bem. Então, é a verdade que... Como que eu tenho essa consciência? Como que eu consigo ter essa consciência, essa compreensão? Por causa da verdade, do que Deus revela. Então, essa verdade que Ele revela faz toda essa transformação na nossa alma. Aí o confessor falou, né? Deve saber que quando Jesus te fala e te manifesta as suas verdades, são raios de luz que chovem sobre ti. Depois tu, quando as manifestava a mim, não tendo sua virtude, as manifestavas a mim em gotas. E minha alma ficava toda cheia daquelas gotas de luz. E aquela luz me incitava mais e me dava mais desejo de ouvir outras verdades para poder receber mais luz. Porque as verdades levam o perfume celestial, a sensação divina, e isto só ouvi-las. O que será para quem as pratique? Então, quando Deus revela uma verdade, Ele está revelando uma verdade para mim. Eu estou aqui meditando a palavra dEle, Ele fala comigo, eu estou ouvindo essa verdade e está chovendo luz na minha alma. Chovendo luz. Mas, aí o confessor falou, quando você manifesta para mim, eu entendi assim, essa parte aqui, não tendo sua virtude, eu achei estranho o jeito que ele falou, mas difícil de entender. Da outra vez, eu fiz a meditação desse trecho, mas só que o som não saiu. Mas quando eu estava meditando, eu falei, Jesus, eu não entendi isso aqui. O que ele falou, não tendo sua virtude. Eu acho que ele está falando dele mesmo. Eu não tenho a mesma virtude que você tem, a santidade que você tem, a virtude que você tem, o dom que você tem. Eu entendi isso. Então, ela recebendo a verdade, a luz, como ela tem o dom da divina vontade, ela recebe chuva de luz.
Mas ele, não tendo a mesma virtude que ela, ele recebia em gotas. Ele não recebia, ele não tinha a mesma capacidade de receber a luz como ela. Foi isso que eu entendi. Ele recebia em gotas. Então pode ser que a gente fale então para as pessoas, o sol é de acordo com a capacidade, com a correspondência de cada um, que vai ser a intensidade da luz, igual o sol. O sol, ele tem a mesma intensidade de luz, sai dele a mesma intensidade de luz para todos, mas nem todos recebem a mesma quantidade de luz. Não porque o sol se dá em maneira diferente a cada um, não, é porque cada um tem uma capacidade de receber a luz. Então foi isso que eu entendi. Ela é igual ao sol. O sol, por exemplo, o sol está brilhando igual para o mundo inteiro. Quem está lá no sol trabalhando recebe muita luz. Quem está em casa com as janelas todas fechadas não vai receber, porque se fechou. Quem está com guarda-chuva vai receber menos, mas ainda recebe melhor do que quem está em casa. Quem se enterra lá num buraco, quem está na prisão, não vê o sol, mas ele está para todos igualmente. Então todas as almas têm essa luz de Deus. Deus se dá a todos, mas nem todos querem receber. O problema é a gente. Então a quantidade de luz que eu recebo de conhecimento depende da minha correspondência, da graça da correspondência que eu dou, da abertura que eu dou. E quanto mais eu busco, mais eu consigo entender. Quanto mais eu me aproximo de Deus, desse sol, eu abro as janelas da alma, me abro todo para receber. E correspondo e pratico, então eu recebo chuva de luz. Então, mas ele está falando só das pessoas, só de você ouvir as verdades, você já sente uma sensação divina, um perfume celestial. Só de ouvir. Imagina se você pratica, a sensação que você tem, o bem que essa verdade faz. É por isso que amava e desejava tanto ouvir o que Jesus te dizia e queria dizê-lo aos demais. Era a luz, o perfume que sentia e queria que os outros tomassem parte nisso. Então, a alma que para ouvir a palavra de Deus, as pessoas que param para ouvir a palavra de Deus, sente essa sensação divina, mas aí a gente vai falar, não, mas então por que tem gente que não... Então só de ouvir já faz um bem para quem corresponde e quem acredita, faz. Né? Você vai sentindo você vai recebendo um bem de ouvir a palavra de Deus, e quanto mais, e se você recebe esse bem, se você se abre, se você acredita, começa a ouvir a palavra de Deus, você vicia. Né? Se você corresponde, você quer ouvir sempre mais. Só que Deus não quer que a gente fique assim, né? Eu vou só ouvir então e não vou praticar. Não, então já faz um bem só de ouvir, então eu vou só ouvir. Não, Ele quer mais. A gente tem que se abrir. Se a gente acredita, a gente vai querer sempre mais e vai querer praticar. E vai querer praticar cada vez mais para receber mais bem. Se uma coisa te fez realmente bem, você vai querer mais. Mas se você só ouve, mas ouve por ouvir a palavra de Deus, não vai produzir fruto, não vai te fazer bem. Você não está nem ouvindo direito, você está só fingindo que está ouvindo. Se você ouve e acredita, vai te fazer um bem e você vai querer mais. E vai querer, e se tá te fazendo bem, você vai indicar para as pessoas. É igual se você, por exemplo, você tá doente, né? Vamos pensar, você tá doente, aí você toma um remédio que te faz bem, você começa a fazer exercício físico, por exemplo, você tá igual eu tô com problema de circulação. Aí o médico falou, você tem que fazer cirurgia. Mas aí uma amiga fala assim, o médico falou também que eu tinha que fazer cirurgia, mas eu só comecei a fazer caminhada e melhorei. Eu não precisei fazer cirurgia, não. Então, tenta fazer isso. Então, ela ouviu, aí alguém falou para ela, eu também precisava fazer. E eu comecei a fazer exercício físico, caminhada todo dia. Aí ela foi, acreditou naquilo,
ouviu, acreditou e colocou em prática. E aí ela, nossa, é verdade, eu não preciso mais fazer cirurgia, minhas pernas pararam de doer, tô ótima, a circulação voltou normal, tá ótimo, maravilhoso. Aí ela vai indicar pra mim também, olha, eu tava com esse diagnóstico, mesmo que você tava, e uma pessoa falou comigo para fazer exercício, eu acreditei naquela verdade, pratiquei e tô ótima, então eu tô falando pra você. E aí assim você fala, se te fez bem, você vai falar. Você vai querer para as outras, você vai indicar, né? Então, se você ouve a palavra de Deus, acredita e coloca em prática, e a sua vida se transforma. Você estava vivendo uma miséria nas trevas, e aí você começa a viver uma felicidade, uma paz. Você vai falar. Se vê alguém falando, você vai falar, nossa, você quer indicar, né? Por isso que a gente está aqui todo dia, porque a gente quer levar essa verdade, esse bem para todo mundo. Se soubesse o grande bem que recebeu minha alma a escutar as verdades que te dizia Jesus, como ainda goteja luz e expande perfume celestial, que não só me dá refrigério, senão que me serve de luz a mim e a quem está perto de mim. E como tu fazes teus atos no querer divino, eu tomo parte especial, porque eu sinto a semente que você colocou em mim de seu querer santíssimo. Então, a Luísa, ele ouvindo a verdade sobre a divina vontade, ele levou sementes de luz para o purgatório. Ele levou sementes de luz e quando ela fazia os atos na divina vontade, ele recebia o bem desses atos, porque ele tinha a semente da divina vontade. A alma dele estava cheia de luz e ele recebeu só gotas de luz. Imagina quem vive na divina vontade e recebe essa chuva de luz, esse mar de luz na alma. Aí a Luísa disse, deixe-me ver sua alma, como é que a luz goteja? E ele, abrindo-se pela parte do coração, me fazia ver sua alma toda jorrando luz. Essas gotas se uniam, se separavam uma coisa sobre a outra, era muito bonito vê-lo. Aí ele disse, você viu como é bonito ouvir as verdades? Quem não escuta as verdades goteja trevas que dão horror. Então tem gente que ouve a verdade de Deus, não acredita, não coloca em prática e goteja trevas. Goteja trevas, porque a verdade, a palavra de Deus te transforma e você ama. Te transforma, faz você voltar à ordem, a viver como Deus pensou, a amar, a ser uma criatura. Deus te criou para você ser amor. Se você ouve a verdade dele, essa verdade te transforma em amor, em imagem e semelhança de Deus. É o conhecimento, é a verdade que faz a gente voltar a ser mais semelhança de Deus. Se você não ouve a verdade, vive com a sua própria verdade, cria as suas próprias coisas, né? Vive com seu racionalismo, você raciocina com sua própria cabeça e não tem a verdade, não vive com a verdade de Deus, goteja trevas. Goteja trevas, misericórdia. Então é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.